Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma questão da UFSC, vestibular 2020. Toda função ímpar é uma função injetora? Questãozinha punk, hein? Tenho certeza que muita gente, quando leu, passou, nem pensou muito a respeito. São dois assuntos mais específicos da matemática, só que a UFSC gosta muito, tá? Vamos pensar um pouquinho. Não vou entrar em detalhes, porque estou fazendo um vídeo para falar melhor de função ímpar, função par, mas só vou te dar a definição, a ideia. Função ímpar, eu tenho domínios opostos, imagens também opostas. E não entendi muito bem, professor. Então, deixa eu colocar aqui o gráfico de uma das funções que você tem que guardar, que é uma função ímpar, que é a função seno de x. Observa comigo, tá? Nessa senoide, qual é a ideia? Pega x igual a π sobre 2 e pega x igual a menos π sobre 2. São domínios opostos. Qual é a imagem quando x é π sobre 2? 1. E quando x é menos π sobre 2? Menos 1. Ó, exatamente o oposto. Mais um exemplo. Pega esse x e pega o seu oposto. Observa, tá? A imagem de um é menos 1 e a imagem do outro é o seu oposto, 1. Esse, tá? É o esquema que eu vou guardar. Domínios opostos, imagens opostas. No plano cartesiano, isso é bem importante você guardar, o gráfico de uma função ímpar tem que ser simétrico em relação a esse ponto zero. Mas aí uma outra história, um outro vídeo, eu falo mais a respeito disso. Ok? Função ímpar, guarda essa, hein? Função seno. Agora, professor, rapidamente, o que é uma função injetora? É aquela função em que elementos distintos do domínio não podem ter imagens o quê? Iguais. Também não vou entrar muito em detalhes no momento, tá? Eu só quero que você recorda aquele macete bem massa que com certeza o teu professor já deve ter passado. No plano cartesiano, para saber se ela é injetora ou não, eu vou passar retas horizontais. Se tiver, no mínimo, uma reta horizontal que corta o gráfico mais de uma vez, essa minha função ela não é injetora. Observa, tá? Eu fiz uma reta horizontal aqui e ela passou mais de uma vez. Então, essa função que é ímpar, ela não é o que, gente? Uma função injetora. Se corta o gráfico mais de uma vez, significa, meus amigos, tá? Que você tem elementos do domínio com a mesma o quê? Imagem. E isso não pode, tá? Então, observa. É uma função ímpar, só que não é injetora. Então, nem toda função ímpar é uma função injetora. Esse meu item, ainda bem, se você não sabe, você não chuta, deixa em branco, tá? Esse é um item falso. Bonita a questão, né? Peguei a seno, ela é ímpar, fiz aquele teste, vi que ela não é injetora. Só para a gente terminar, eu vou dar um exemplo de uma outra função ímpar, que é uma função bem famosa, que é a função f de x igual a x. Temos aqui uma função afim. Toda função afim do tipo ax, aqui o nosso a é 1, mas pode ser qualquer valor, quando você trabalha com domínio e imagens reais,
você tem que essa função aqui, ela é uma função o quê? Ímpar. Na verdade, meus amigos, até posso estender um pouquinho aqui, tá? Toda função do tipo ax elevado a n, aonde o nosso n é um expoente ímpar, essa função, desde que eu tenha domínio, imagem, contradomínio reais, essa função também vai ser função ímpar. Ok. Faça o teste em particular nessa função que eu coloquei aqui. Se você passar retas horizontais, olha só o que acontece. Cada uma delas está cortando uma única vez, não é? Particularmente essa daqui, gente, ela é uma função ímpar e ela é também uma função injetora. Então, aquele aluno que pensou somente nesse tipo de função, ele vacilou, ele marcou que o item era correto. Mas eu tenho que lembrar que na seno, isso, né, na função seno, isso não funciona. Tem funções que são ímpares e são injetoras, como funções desse tipo aqui, mas tem funções que são ímpares, mas não são injetoras, como a função seno que eu coloquei. Ok? Então, nem toda função ímpar é uma função injetora. É isso, muita viagem, né? Mas se você vai fazer o UFSC, principalmente essa segunda parte, função injetora, cai todo ano. É isso, meus amigos, que a matemática esteja com vocês.